Olá, turma, bom dia a todos, uma ótima terça-feira, que Deus em sua infinita grandeza abençoe a cada um. Eu sou a professora Márcia Souza e vamos iniciar nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. Bem, turma, para hoje nós temos matemática, tá? E ciência, ok? Em matemática nós vamos entender como os números são posicionados nos cálculos. Tem alunos ainda que têm muita dificuldade em posicionar na hora dos cálculos os números para que a soma saia correta. Então a gente vai entender isso hoje, tá? Mas para isso nós temos que entender, tá, o quadro, o valor de lugar e o valor posicional de cada número desse. É o que a gente vai ver, tá? E em ciência nós vamos recordar os planetas, os astros iluminados e luminosos, que nós vimos semana passada, e nós vamos ver hoje os dois movimentos da Terra, tá? Então, vamos iniciar por matemática, ok? Então, turma, para poder entender como a gente calcula os números, como a gente posiciona, tá, os números, nós vamos entender hoje como são organizados esses números para a gente poder calcular, tá? Então, no primeiro aí, na letra A, nós temos o seguinte número. Temos 129 mais 385, tá? Há alguns alunos, né, que eu observo em séries anteriores, que quando eles vão armar esse cálculo, eles posicionam esses números, tá? De forma errada. Ou eles colocam mais para a direita ou mais para a esquerda e o cálculo acaba saindo errado. Só que hoje a gente vai entender como isso funciona, tá? Então é o seguinte. Vocês estão visualizando aí o quadrado, tá? Esse quadrado é o nosso quadro-valor de lugar. E o que quer dizer isso? É a posição dos números. Quem é unidade, quem é dezena e quem é centena. Vocês percebam aí no quadro de vocês que o verde é onde vai estar os números que fazem parte da unidade. De amarelo, dezena. E de lilás, centena, tá? Se nós temos 129 mais 385, o número 129 ficará nessa primeira linha, o 9 ficará na unidade, o 2 na dezena e o 1 na centena, tá? Porque o 9 é unidade, 2 dezena e o 1 centena, ok? E o 385 ficará na segunda linha, tá? Abaixo do 129, na mesma posição. 5 será unidade, 8 dezena e 3 centena, ok? Um abaixo do outro, bem igualzinho, para que a nossa soma ela saia corretamente, tá? Da mesma forma, a letra B. Observem a letra B aí, temos 283. Como é que esse número vai ficar organizado nesse quadro? O 3 unidade, o 8 dezena e o 2 centena, tá? Mas 458. Como é que vai ficar organizado? 8 será na unidade, 5 dezena e 4 na centena, certo? Dessa forma, quando você for somar, vai sair correto. Como é que a gente vai somar? Soma primeiro as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, tá? É dessa forma, é de baixo para cima, começando das unidades, ok? E na letra C nós temos 364 mais 549. Da mesma forma, tá? 4 vai ser a unidade, 6 dezena, 3 centenas. É dessa forma que a gente vai organizar os números. E o 549... 9 será a unidade, 4 dezena e o 5 na centena, tá? E a partir daí, um abaixo do outro, bem organizado, unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena, vocês somem que o cálculo vai sair corretinho, tá? E na última aí nós temos o número 427 mais 394. Mesma forma. Nós temos o quadro valor de lugar. Quem é a unidade aí do 429? O 7. Quem é a dezena? O 2. E quem é a centena? O 4, certo? Do número 394, quem é a unidade? O 4, o 9 a dezena e o 3 será a centena. Quando a gente organiza esses números, na sequência a gente soma que sai perfeito, tá? Sai bem corretinho, ok? Vamos seguir aqui agora. Aqui, turma, eu coloquei assim mais visualmente, tá? Juntamente com os números, para que vocês possam compreender melhor. Aqui nós temos 349 mais 125.
Vamos observar como esses números se posicionam no quadro para que o seu cálculo fique correto. É a mesma coisa que a gente fez na imagem anterior com os números, tá? Então, aqui, percebam aí nesse quadro valor de lugar, nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. E temos a unidade de milhar, que faz parte da segunda classe, mas a gente vai ver isso mais lá para frente. A gente vai ficar aqui nas classes simples, tá? Unidade, dezena e centena. Na primeira parte superior, nós temos 349, que é como vocês estão visualizando aí agora, 9 unidade, 4 dezena e 3 centena. E temos o 125, 5 unidades, 2 dezenas e 1 centena, tá? Nós vamos somar, eu somei aqui já para vocês, colocando aqui, para que vocês possam visualizar, tá? Então, 9 mais 5 é igual a 14. Lembrando, tá? Que esse cálculo vai ser um cálculo de reserva. Então, 9 mais 5 é igual a 14. Eu posso colocar esse número inteiro nas unidades? Não. Eu vou colocar o 4 e elevar o 1, certo? Para casa das dezenas, ok? Então, 4 mais 2 é igual a 6, mais 1 que está na reserva, tá? O meu amiguinho lá de cima que está nas dezenas, eu somo, que é igual a 7. Então, 4 mais 2, 6 mais 1, que foi 7, certo? Então, 3 mais 1 na centena, tá? Nós vamos somar também. 3 mais 1 é igual a 4. Então, 349 mais 125 é igual a 474. Observe aí como esses números foram organizados, tá? Quem é unidade na unidade, quem é dezena na dezena e quem é centena na centena. Dessa forma que vocês organizam os números um abaixo do outro para que esse cálculo saia correto. Do lado, eu coloquei o algoritmo, tá? O algoritmo, o que é? É como armar esse número sem esse quadrado, tá? Sem esse quadrado dos números organizados, tá? Sem esse nome unidade, dezena e centena. Perceba o algoritmo do lado, sem ele, tá? Então, é dessa forma em que vocês vão posicionar esses números, um abaixo do outro, certo? Unidade na unidade, dezena na dezena e centena na centena, sem esse quadradinho, para que vocês possam visualizar, porque normalmente a gente vai calcular os números dessa forma que está no algoritmo, ok? Vamos para a próxima. Aqui, turma, eu coloquei num outro formato, tá? De desenho, é uma atividade que a gente fez na universidade, tá? Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês. Então, vamos observar essa outra forma aqui. Então, na primeira aqui, vocês têm o 349 mais 125 lá, sentençazinha, tá? Eu coloquei aqui unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. A gente não vai ver agora, a gente só vai ver as simples, né? A classe simples. Então, o 349 foi posicionado e o 125 também foi posicionado aí, tá? Percebam aí, ó, o 9 e o 5 nas unidades, tá? O 4 e o 2 e o 3 e o 1, certo? Na centena. Logo do lado, percebam aí, tá? Que é o cálculo, a forma como foi feita na imagem anterior que nós calculamos, tá? Foi elevado 1, 349 mais 125, né? Somamos primeiro aí as unidades, que dá 14 eleva a 1. Observem aí a imagem, tá? Que foi elevado, né? Que tem essa reserva nas dezenas. E na última imagem, nós temos o cálculo completo, como foi feito na imagem anterior, tá? Isso aqui é só uma outra forma para que vocês possam visualizar como foi feito cada cálculo. Somando as unidades, somando as dezenas e somando as centenas, tá? Percebam que um está abaixo do outro, tá? Para que não fiquem desordenados, para que o cálculo não saia errado. Então, é dessa forma, todo o cálculo que vocês forem pegar, tá? Vai ser posicionado nesse formato, ok? Aqui, turma, ó, mais uma vez, vamos só recordar aqui, ó. Então, toda vez que você for calcular números, eles são posicionados dessa forma. Então, temos 129 mais 385. Olha aí como foi que ficou, tá? É da mesma forma, eu tô
repetindo aqui, me repetindo para que vocês possam absorver, tá? Essa questão do posicionamento dos números, tá ok? Então, nós temos o 129, que é o primeiro número, 9 na unidade, 2 na dezena e 1 na centena, mais 385, 5 na unidade, 8 na dezena, 3 na centena. Então, toda vez quando vocês tiverem diante, né, de uma sentença desses números, vocês vão armar esse cálculo dessa forma, tá? Posicionando os números, sabendo quem é a unidade, quem é a dezena e quem é a centena, ok? E para vocês praticarem, tá? O que nós acabamos de ver nesse posicionamento dos números, como armar esses números bem direitinho, vocês vão resolver essa atividade, tá? Vocês vão praticar aqui para ver se vocês conseguiram absorver isso. Na primeira questão, vocês vão adicionar os números, só que nessa primeira questão aqui, os números já estão armados, tá? Então, vocês só vão somar, ok? Então, percebam aí, ó, que quem é as unidades, dezena e centena, como eles estão posicionados um abaixo do outro, bem organizados, para que esse cálculo saia correto, tá? E na segunda, vocês vão subtrair os números. Aqui, vocês vão colocar, posicionar os números, quem é unidade, dezena e centena. Então, no primeiro aí, temos 324 menos 67, tá? Então, vocês vão posicionar esses números. O 324, né, o primeiro número, é o primeiro que vocês vão organizar. Então, vocês, quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena. E depois, o 67, tá? Quem é a unidade, quem é a dezena, tá? Vocês vão posicionar e depois subtrair. Da mesma forma, os outros números, tá? Então, aqui é para vocês praticar essa atividade, é para praticar o que vocês acabaram de ver agora, tá? Para ver se vocês conseguiram entender, ok? E aqui na terceira questão, vocês vão adicionar, né? São números menores e depois vão pintar o resultado. Por exemplo, temos 24 mais 12, tá? Vocês vão somar e o resultado vocês vão procurar logo do lado, tá? E vão pintar aquilo ali. Tia, para copiar no caderno, tentem copiar no caderno, tá? Por que eu tô pedindo para copiar no caderno? Para que vocês possam treinar a escrita de vocês também. Mas se o pai quiser imprimir, também pode, tá? Mas é interessante que se copie no caderno para que pratique a escrita no caderno, certo? E para que utilize também o caderno de vocês, ok? Então, aqui, turma, soma todos os números e logo do lado tem alguns resultados. Vocês só vão pintar o resultado correto, ok? Agora, turma, depois que a gente viu nesse conteúdo de matemática, esse posicionamento dos números, tá? Nós vamos dar início aqui ao conteúdo de ciências, tá? Então, em ciências hoje, nós vamos rever os astros, né? Luminosos e iluminados que nós vimos, os planetas, da questão do sistema solar. E para hoje mesmo, um conteúdo novo é os movimentos da Terra, que são 2, certo? Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada, nesse sistema solar, vocês estão visualizando aí lindo, belíssimo, que eu sou apaixonada por essa questão assim do universo. Então, vocês têm os astros luminosos, tá? E os astros iluminados. Os luminosos, vocês estão visualizando aí, né? O Sol e as estrelas. Correto? E os iluminados, que é aqueles que não têm luz própria, são os planetas, certo? E outros satélites, tá? Que também vão ser incluídos nele, tá ok? Então, os astros luminosos são aqueles que têm luz própria, tá? E eles liberam energia em forma de luz e calor. Os iluminados são aqueles que não têm luz própria, tá? E eles recebem essa energia em forma de luz e calor, ok? Ou seja, né, o que são esses planetas que a gente acabou de visualizar agora? Os planetas são astros, né, sem luz própria, como eu já disse, né, e podem ter tamanhos variados. Dá para perceber na imagem anterior e nessa imagem aqui também que eles têm tamanhos diferenciados. E podem ter várias inclinações. Se você observar aí no centro, nós temos o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, e temos o sistema, né,
solar com os 9 planetas. Aqui nós temos os 9 planetas, se vocês verem lá, observarem, no finalzinho nós temos Plutão, que foi o que foi retirado, tá? Então nós temos Vênus, a Terra, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão lá no final, tá? Mas ele não faz mais parte do sistema solar, ele foi retirado. Atualmente, o nosso sistema solar só corresponde a 8 planetas, certo? Então vamos seguir aqui. Então, nós vimos, né, que os planetas pequenos, aqui nós temos a sequência bem direitinha, né, do Sol ao finalzinho dos planetas, né, dos pequenos aos maiores. Nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Essa é a sequência, tá, dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são considerados planetas pequenos e terrenos, tá, rochosos. Esses planetas ele têm superfície sólida, formada basicamente por rochas, e por isso são considerados planetas rochosos, tá? Como nós vimos na semana passada. E também nós vimos, né, os planetas gigantes, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, tá? Os anéis aí de Saturno, né, que nós temos Júpiter como o maior planeta, e os dois últimos, Urano e Netuno, tá? Esses planetas, turma, eles são compostos somente de gases, tá? E por isso eles são considerados planetas gasosos, certo? Então, os planetas, os 4 últimos, né, são os planetas gigantes que são compostos apenas por gases, certo? Então, nós temos, né? Vamos visualizar aqui novamente, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, certo? Hoje nós vamos entender, turma, né, depois de relembrar agora, né, essa questão que do conteúdo que nós vimos semana passada, hoje nós vamos entender os 2 movimentos da Terra, que é o planeta em que nós vivemos, ok? E a Terra, turma, ela tem 2 movimentos, tá? Que muito provavelmente vocês vão lembrar. O movimento de rotação, né, em que ela percorre o seu próprio eixo, né? Gira em seu próprio eixo, tá? E o de translação, que é quando a Terra, né, ela gira em torno do Sol, certo? Então, os 2 movimentos da Terra, rotação, translação. Rotação gira no seu próprio eixo, tá? E translação gira em volta do Sol, ela percorre, tá? O Sol, ok? Então, o movimento de rotação, observem aí, ó, é no seu próprio eixo, ok? Observe aí do lado do Sol, tá? E aqui, essa setinha, ela tá indicando que a Terra, ela tá fazendo esse movimento, né, de rotação no seu próprio eixo, ok? Então, o movimento de rotação da Terra e o Sol, né, são responsáveis pela ocorrência dos dias e das noites, tá? Então, esse movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, nós temos os dias e as noites. Isso se dá em 24 horas, tá? Em uma numeraçãozinha, fração, em quase 24 horas, ok? A gente vai ver mais lá na frente, certo? E temos o movimento de translação, que é quando ela percorre, faz esse movimento em volta do Sol. E para completar uma volta ao redor do Sol, turma, a Terra ela leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Ou seja, para ela percorrer em volta do Sol é um ano, certo? Então, rotação, que é o que a gente viu em quase 24 horas. Uma fraçãozinha que é menos, 24 horas, tá? E o de translação é 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano para ela percorrer em volta do Sol, tá? E isso é interessante mostrar para vocês. Esse movimento de translação, turma, ele determina a contagem dos anos. Tá? Ele que vai determinar, são 365 dias, ele que vai determinar, ou seja, o ser humano, ele se baseou principalmente nessa contagem para elaborar o calendário que a gente utiliza hoje em dia, tá? Atualmente nós utilizamos aquele calendário, né, de 365 dias, tá?
baseado nesse movimento de translação. E há também os anos bissextos, né, que são aqueles que têm 366 dias, né, e isso se dá de 4 em 4 anos, que a gente ainda vai ver, tá, lentamente no decorrer do ano, certo? Esse calendário que eu coloquei foi um calendário, né, de 2015, nós temos hoje nós temos o calendário do 2021, né, o atual, mas eu coloquei isso aqui só como forma de demonstrar, ok? Que esse calendário ele se baseou nesse movimento da Terra em volta do Sol, ok? Então foi dessa forma, tá? Então vamos só observar aqui, tá? Então nós vimos, né, há pouco que a Terra ela tem dois movimentos, rotação e translação. Rotação 23, que se dá, né, no seu próprio eixo em 23 horas, 56 minutos e 4,9 segundos, tá? Quase essas 24 horas, ok? E o de rotação é a Terra que faz esse movimento em torno do Sol, que são 365 dias e 6 horas, tirando aqueles anos bissextos de 4 em 4 anos, ok? Então, a Terra ela tem dois movimentos, tá? Então, essa questão ela é bem simples de entender. Dois movimentos, rotação no seu próprio eixo, tá? E translação em volta do Sol, ok? E para que vocês possam praticar também essa atividade, né, o conhecimento, o que vocês absorveram, eu tenho essa atividadezinha aqui para vocês, tá? Primeira, quais são os planetas considerados pequenos no sistema solar? Tá? A gente viu isso quase lá no início, né? Quais são os planetas considerados pequenos do sistema solar? Lembrando que esses planetas são os planetas solidificados, são os rochosos, né? Segunda, quais os planetas considerados gigantes do sistema solar? Nós também vimos semana passada e acabamos de recordar há pouco, né? Esses planetas gigantes são os planetas gasosos, tá? Então, vocês vão citar cada um deles. Terceira, que planeta, por ter sido considerado muito pequeno, saiu do sistema solar? Também comentei lá no início da aula de ciências, né? Que quem foi esse planeta que saiu do nosso sistema solar, tá? Quarta, quais os dois movimentos da Terra? Bem simples, né, turma? Quais os dois movimentos da Terra? Então, vocês vão citar o nome dos dois movimentos. E na quinta questão, vocês vão explicar, tá? Esses dois movimentos da Terra, ok? Na quarta, vocês citam quais são. E na quinta, vocês vão explicar quais são esses dois movimentos, ok? O que vocês entenderam, certo? E na sexta, turma, vocês vão ilustrar os dois movimentos da Terra. Então, vocês vão ilustrar, desenhar, né, o primeiro movimento e desenhar o segundo movimento, tá? Tudo bem bonitinho, bem organizado no caderno de vocês, ok, turma? Então, por hoje, nós finalizamos aqui, tá? Qualquer dúvida, turma, essas questões elas estão bem simples, tanto matemática, que é esse valor posicional, um abaixo do outro, que é unidade, dezena e centena, para que esse cálculo saia organizado, bem direitinho, tá? Se vocês não conseguirem em forma de algoritmo, né, que é só os números, vocês podem inicialmente fazer naquele quadradinho, né, que é a atividade que eu estou enviando para vocês, para que quando vocês saiam daquele quadradinho, vocês saibam organizar, posicionar esses números, que é a unidade, dezena e centena, ok? E aqui, na atividade de ciências, também é bem simples, né? Recordando essa questão dos planetas, tá? Do sistema solar, e nós vimos hoje nesses dois movimentos da Terra, tá? Vocês vão resolver essas atividades, copiem no caderno, que são questões bem simples e práticas para vocês realizarem. Eu desejo a todos uma excelente atividade. Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem para o meu contato, tá? E até a próxima. Tchau, pessoal!